né? Nas técnicas. Marcos fez doutorado em Coimbra. Você não conhece? Parabéns. É promotor aqui de justiça e o trabalho amanhã teu é sobre. Ao vivo. Já está ao vivo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisas, evento que homenageia a memória do saudoso constitucionalista cearense, professor Paulo Bonavides, e que também faz jus a três grandes instituições que comemoram aniversário esse ano: 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os 120 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e os 50 anos da Universidade de Fortaleza. Nós temos aqui na mesa um professor respeitadíssimo, eu tenho por ele uma profunda admiração e amizade de longa data, é um querido amigo, extremamente preparado, qualificado. Eu diria que depois da partida do professor Paulo Bonavides, é o nosso maior constitucionalista, um dos maiores do país, professor Dr. Martônio Montalverde Barreto, é professor da Universidade de Fortaleza, né, da graduação, do mestrado e do doutorado, é professor visitante em algumas instituições, tem várias obras publicadas e é procurador do município de Fortaleza. O currículo dele, mais extenso, está disponível na página do evento. Professor Martônio, é um prazer recebê-lo. O professor Martônio vai falar sobre um tema de extrema relevância e atualidade, talvez seja o tema mais palpitante do momento. A palestra dele será sobre o Supremo Tribunal Federal e a separação de poderes. Após a palestra do professor Martônio, nós teremos as perguntas. O público pode fazer perguntas pelo chat. É importante também registrar lá a frequência para quem está acompanhando de casa e para aqueles que aqui estão, no link da frequência. Podem ser feitas as perguntas lá pelo chat ou podem ser feitas presencialmente aqui. Ao final da palestra, nós sortearemos um exemplar de uma obra. Tem várias obras aqui que a gente está lançando este ano, está fazendo sorteio delas, inclusive da nossa revista Tênis, da Escola Superior da Magistratura. Professor Martônio, seja bem-vindo, fique à vontade, já está em casa para proferir sua palestra. Muito boa tarde, professor Flávio Moreira, grande amigo, grande mestre. Cumprimento a todos também que presencialmente ou virtualmente nos assistem nesse momento. E, no primeiro instante, eu queria agradecer o convite da Escola da Magistratura do Estado do Ceará para me debater alguns temas agora de tarde, né, e dizer para mim que, naturalmente, sempre participar desses eventos é bastante enriquecedor em todos os sentidos. Eu terei como móvel, né, das minhas palavras aqui, uma das minhas mais recentes publicações, né, que é o livro do Supremo Tribunal Federal e um caso de jurisprudência de crise, também no exemplo da Alemanha, mas um caso que foi considerado um marco do Poder Judiciário daquele país, né, e as relações com a ascensão do nacionalsocialismo e, evidentemente, o funcionamento do Poder Judiciário naquele país. Então, eu terei como móvel isso, mas, claro, eu também analisarei o papel de cortes constitucionais com a separação de poderes. Então, eu queria, do ponto de vista de uma perspectiva filosófica, né, procurar situar a minha ideia central, que é guiada por uma indagação central. Qual o comportamento do Poder Judiciário em momentos de crise e em momentos significativos de transformação? Por que o Judiciário falha? Por que nós tivemos, né, aliás, seria mais adequado dizer por que a chamada burocracia judiciária falha, né, nesses momentos? Enquanto que, por exemplo, o parlamento e, às vezes, o executivo têm uma história ou uma perspectiva bastante diferenciada. Eu queria fundamentar as minhas palavras, né, óbvio,
Nós podemos recorrer aqui a 400, 500 anos atrás para falar de separação de poderes, ou isso, etc. Né? Mas nós vamos ficar, o que eu chamo aqui da modernidade, pré-iluminismo, que é um período menos distante de nós, né? E nós podemos oferir e conceber algumas perspectivas. Quando nós tivemos a origem do debate em torno de separação de poderes, principalmente com as obras de Montesquieu e de John Locke, né, nós tivemos uma origem de separação de poderes, mas refletida a partir da defesa da propriedade e da riqueza. Ou seja, a ideia tanto de Montesquieu, e mais explicitamente em John Locke, para separar o poder, para dizer que o monarca absolutista não poderia tudo, ele teria que dividir determinadas as suas atribuições, como jurisdição e legislação, tá? Ela aparece tendo como norte não o pensamento, não o olhar sobre a generalidade da sociedade, mas, sobretudo, sobre a defesa da propriedade e da riqueza. Então, a separação de poderes, ela nasce como um instrumento para garantir a propriedade e a riqueza, e que eles não pudessem ser atingidos pelo poder absolutista. O que se tinha no período absolutista? O monarca, ele resolvia que, por exemplo, uma guerra era necessária, então ele confiscava bens e propriedades. Óbvio que ele confiscava bens e propriedades e pessoas de quem dispunha disso. Então, isso passou a ser um limite de dizer, e dispor de bens e pessoas significa, sobretudo, dispor de recursos financeiros, né? E isso já vinha localizadamente, desde o século XIII, na tradição britânica, de dizer a tributação só será possível se houver uma lei que a preveja. Então, a partir daí, a mesma coisa se dá. Só se poderá dispor de bens e de propriedade se tiver uma lei. E essa lei terá que ser aprovada não somente mais pelo poder absoluto, ela terá que ser aprovada pelo parlamento. E aqui nós temos, uma segunda perspectiva, o parlamento, mas não era o parlamento de todos. Era um parlamento, na verdade, formado exatamente no molde liberal do século XVIII. Ou seja, era um parlamento, né, isso está nas obras tanto do pensamento liberal quanto do pensamento conservador, em resposta à Revolução Francesa, era um parlamento que não se podia dizer que tinha uma democracia de todos, porque aqueles que não tinham patrimônio não podiam votar. A tese liberal, vigente até praticamente, né? Hoje, ainda quem defenda essa perspectiva, critique. Aqui, por exemplo, nos anos 50, um dos nossos mais significativos intelectuais conservadores, que era o Oliveira Viana, nos anos 50, ainda dizia que o sufrágio universal, ao me engano, ou seja, por quê? Isso vem das raízes do liberalismo. Quer dizer, o homem que, para viver, tem que trabalhar, esse homem não pode votar nem ser votado, porque ele não tem responsabilidades. Para ele, tanto faz votar dessa maneira ou daquela maneira, porque ele não tem propriedade. Então, esse homem, a ele não deve ser dado o direito, e ele pode ser facilmente influenciado. Ou seja, daí a razão do sufrágio não ser universal. E isso explica a recepção dessa ideia, por exemplo, na nossa primeira Constituição, de 1824, que se estende até 1889, né, com a proclamação da República. Então, a separação de poderes nasce nesse contexto, ou seja, era um parlamento, na verdade, mas não era um parlamento de todos. É por isso que o conceito de democracia, que é trazido pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo, ele é verdadeiramente revolucionário, porque até então o conceito de democracia era uma democracia que não era de todos. A Revolução Francesa, ela opera uma mudança, por isso que foi revolucionária, no sentido de dizer todos são iguais perante a lei. Ou seja, a partir de agora todo mundo vota e pode ser votado, que é impossível. Então, a partir da Revolução Francesa e principalmente no começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, nós vamos ter as alterações, tá?
produzidas como reflexo da Revolução Francesa, mas evidentemente atualizadas, no sentido de que a igualdade vem para a centralidade do conceito da democracia. Ou seja, um homem, um voto. A Constituição Americana do século XVIII, por exemplo, ela é belíssima, ela começa, nós, o povo. Ali não está dizendo o povo. Na verdade, ali estão excluídos escravos, aqueles que não possuem renda, e mulheres de qualquer participação. Então, esse é o parlamento da separação do poder e do liberalismo. Nós só vamos ter uma modificação disso no final do século XIX, começo do século XX. Aqui é onde entra o constitucionalismo, né, esse novo constitucionalismo, principalmente, com a Constituição do México, de 1917, e a Constituição da Alemanha, de 1919, onde nós passamos a enfrentar, ou passamos a incluir a radicalidade da igualdade. E, adicionalmente a isso, um novo conceito de constitucionalismo e de separação de poderes que vinha nessa trajetória liberal, apenas administrar esses conflitos e dizer que eu tenho a liberdade de continuar privando os outros de bens e riqueza da sociedade. É por isso que aparece este constitucionalismo que traz um novo conceito. É o conceito de democracia econômica. A democracia política, pelo menos nos anos 20, não no começo dos anos 20 do mesmo século 20, a democracia política nós temos. Quase todos, ou pelo menos todos, em alguns países, já naquela altura, podiam votar e ser votados. Mas eram todos cidadãos políticos, mas não eram cidadãos econômicos. Eu posso ter um exemplo, a fim de tornar mais palpável essa compreensão de democracia econômica. Eu posso ter um exemplo hoje aqui no Brasil. Qualquer pessoa que está pedindo esmola com filho, com criança no sinal, é um cidadão político. Aquela pessoa, possivelmente, ela vota com... não causaria tanta surpresa. Né? Nós sabemos que aquela pessoa vota nas eleições, tem um título eleitoral, etc. Ele é um cidadão político, mas ele não é um cidadão econômico. O conceito de democracia econômica, trazido por esse novo constitucionalismo, tá? Em oposição ao liberalismo, dizer a necessidade é de se transformar a democracia política numa democracia econômica. Portanto, fazer do cidadão político um cidadão econômico. Fazer com que esse cidadão, não somente ele participe politicamente da sociedade, mas, sobretudo, que ele participe economicamente da riqueza produzida pela sociedade. Então, esse compromisso era um compromisso que procurava estabelecer um pacto civilizatório mínimo, elementar, entre capital e trabalho. Lembramos que em 1919, 1920, nós já havíamos começado o processo que mais tarde será chamado de Guerra Fria, entre duas formas de organização política e econômica, que é, de um lado, o comunismo liderado pela antiga União Soviética, e, de outro lado, o capitalismo liderado pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Então, havia uma tentativa dos dois principais blocos de expansão. E o conceito de democracia econômica, típico da social-democracia alemã, era uma perspectiva de tentar barrar na Europa esse avanço do que se chamava da perspectiva do comunismo. Então, era uma tentativa de fazer uma civilidade mínima entre capital e trabalho, não de eliminar o direito de propriedade, não de eliminar, mas de submeter tais elementos por meios do conceito de democracia econômica, submeter tais elementos àqueles que chamavam de uma social-democracia ou de uma democracia. Então, essa foi a tentativa, né, que se chega nesse conturbado período entre 1918 e 1939, esses 21 anos, né, de extrema tensão, que se confirmou até tensão, que se confirmou na eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então, o que nós observamos nesse constitucionalismo? A Constituição, tanto a mexicana quanto a Constituição de Weimar, principalmente a Constituição de Weimar,
ela procurou uma expansão massiva de elementos do que ela chamava de uma democracia econômica. E isso se traduziu, principalmente, em acesso a bens e direitos, numa ampliação jamais sem precedentes na própria história da Alemanha e na própria história europeia. Então, a partir dos governos sociais-democratas de 1919, a Alemanha passou a expandir o seu acesso à universidade, a serviços públicos de saúde, à previdência, à participação, sobretudo nos grupos econômicos, à regulamentação da propriedade, de forma que o artigo 153, por exemplo, da Constituição de Weimar, hoje repetido pelo artigo 14 da Lei Fundamental Alemã, permanece o mesmo, com o mesmo sentido. Quer dizer, por exemplo, que o direito de propriedade não é um direito de propriedade. A propriedade obriga, e a propriedade obriga a sua utilização sob determinadas condições, objetivando aquilo que eles chamam de bem comum da sociedade. Naturalmente que todo esse conjunto, numa sociedade como a alemã, que não tinha experimentado a democracia, tá? Pelo contrário, tinha saído de uma monarquia bastante retrógrada, quase absolutista ainda, e isso desencadeou uma fortíssima reação. Uma reação enorme contra a Constituição. E essa reação, numa perspectiva parlamentarista, ela veio acompanhada, num primeiro momento, da resistência contra a Constituição, da própria burocracia judiciária, e depois de setores importantes da sociedade, principalmente militares, grandes conglomerados financeiros, industriais e econômicos, que todos apoiaram o nacionalsocialismo contra a tentativa da social-democracia. E culminou, claro, né, como também, óbvio, aquilo que demonstrava, principalmente num Estado como a Alemanha, unitário, centralizado, governado por um imperador, né, aquilo que era uma outra perspectiva de realização desse conceito de democracia econômica, né, que era o federalismo. Então, o Estado da Prússia, a maior unidade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista territorial e populacional, já em 1932, em outubro de 1932, lembrando que Adolf Hitler é nomeado chanceler em janeiro de 1933, portanto, pouco mais de 3 meses depois, tá? O governo fez uma intervenção federal do Estado da Prússia, destituindo, né, a todo o governador da Prússia, que era governado pelos sociais-democratas. Tá? Os sociais-democratas e pelo partido SPD, que ainda hoje existe, e as pessoas físicas dos seus representantes reclamaram perante o Tribunal do Estado, que naquela época já começava a debater a possibilidade do controle da constitucionalidade e separação de poderes. E deixar claro que aquilo se tratava da utilização meramente política de um dispositivo constitucional para a destituição inconstitucional de um governo eleito. E o julgamento, 25 de outubro de 1932, monopolizou a atenção intelectual e política. Basta dizer que, por exemplo, participaram das audiências juristas como Carl Schmitt, Gerhard Anschutz, Hermann Heller, ou seja, aqueles que figuram entre os maiores constitucionalistas do século XX, que estiveram no debate, do lado do governo central e do lado do Estado da Prússia. O tribunal entendeu que a destituição era constitucional, portanto, a partir dali, estava pavimentado o caminho de ascensão ao nacional-socialismo, que 3 meses depois, que, claro, era impossível o Partido Nacional Socialista assumir, né, o poder central, como efetivamente assumiu, mas com a principal unidade federativa mais rica, mais populosa, mais extensamente, territorialmente extensa, sendo governada pelos sociais-democratas. Haveria que ter uma remoção dos sociais-democratas nesse sentido. E o Poder Judiciário, claro, o julgamento ingressou para na história constitucional alemã como um dos grandes fracassos, né, do Poder Judiciário, da manutenção de uma tentativa de uma democracia comum. Portanto, a perspectiva de que uma separação de poderes não foi eficaz.
no parlamentarismo. O que se seguiu depois nós sabemos, né, mas consistiu necessariamente na anulação da Constituição de Weimar, né, que contou com a colaboração da magistratura e da burocracia judiciária para o desastre que sucedeu depois. Uma das mais brilhantes teses que se aplica a esse caso, mas também que explica esse fenômeno de separação de poderes, é a obra de um advogado intelectual chamado Ernest Frankel, que agora, pela primeira vez em língua portuguesa, a editora Contracorrente traduz. É o chamado O Estado Dual, a teoria, a contribuição para a teoria da ditadura. É uma obra que eu recomendo fortemente, é um clássico, porque Frankel era um advogado que esteve presente nos tribunais e ele observava, portanto, aquele comportamento e desenvolve a tese sentado nisso. Como é que foi possível a convivência paralela da normalidade e do terror? Como que a nossa burocracia judiciária permitiu isso? Por que isso se tornou possível? É porque se passaram a achar normal determinadas propostas e que aquilo pertencia à vida política, enquanto aquilo não pertencia à vida política nem à vida constitucional. Então, fica aqui minha recomendação forte para todos vocês. Né? É uma obra, a história da obra em si já é interessante, porque Frankel era judeu, advogado, e primeiro foi suspenso do exercício da advocacia pela sua condição judia, depois perdeu a nacionalidade alemã, saiu da Alemanha, e a obra, o manuscrito da obra, né, teve que ser contrabandeado na bagagem diplomática da representação francesa em Berlim, e ele foi para os Estados Unidos, depois, claro, recebeu o manuscrito, até que a obra foi publicada em 1938, pela primeira, em inglês. Só em 1941 a obra teve uma tradução de volta para o idioma original, o alemão, e há uma tradução para o italiano, outra para o espanhol, no ano passado, e agora, em 2023, a Contracorrente publica essa tradução para o português. Tá? Então, é uma obra riquíssima do ponto de vista teórico e do ponto de vista da teoria constitucional do século XX, e que explica esses debates. Então, a separação de poderes aqui não foi capaz de dar conta disso. Tá? Ou seja, porque faltou essa compreensão e faltou essa disposição de uma perspectiva democrática. No Brasil, né, é a segunda parte da minha reflexão, quando eu observo o que nós temos, né, no Poder Judiciário e no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aqui, e aqui algo interessante, uma Constituição também dirigente, da natureza dirigente e social da nossa Constituição, é claríssima. Né? A memória do homenageado deste evento, o professor Paulo Bonavides, diz isso. Aliás, o professor Paulo Bonavides já falou isso bem antes, ainda dos anos 80, quando ele escreve do Estado liberal ao Estado social. Ou seja, isso começa a discutir, na época da nossa redemocratização da ditadura militar para cá, nós começamos a debater este tema e nós chegamos ao nosso constitucionalismo dirigente intervencionista de 1981. Ou seja, uma Constituição que corresponde àquilo que uma chamada filosofia da esperança, ou seja, nos diz. A escolha foi tomada. A escolha foi tomada, nós já sabemos o que queremos, nós sabemos o que desejamos, portanto, nós temos que partir para a realização daquilo que está na Constituição. O Pacto Constitucional Brasileiro, no meu entendimento atual, né, que derivou da Constituição de 1988, é, sem dúvida, o mais moderno que a institucionalidade brasileira podia contar. E ele satisfaz determinados critérios de modernidade, não somente em razão de ser a Constituição Federal de 88, que resultou desse pacto, de ser um documento em si com um forte conteúdo democrático. Mas, sobretudo, porque trata-se
de um documento, trata-se de uma normatividade com um forte conteúdo democrático, mas que esta normatividade, resultado de um processo igualmente democrático. Então, isso confere, na perspectiva da construção da nossa história constitucional, um aspecto diferenciado, né, à Constituição de 88. Ou seja, ela traz um conteúdo democrático e ela resulta, igualmente, de um processo democrático. De um processo democrático aberto, uma experiência, talvez não, a experiência mais aberta e significativa do constitucionalismo mundial dos anos 50, dos últimos 50 anos. Nós não temos nenhuma constituinte que tenha sido tão aberta, tão participativa, como foi a Constituinte brasileira de 87 e 81. Nós tivemos, portanto, esse debate, nós tivemos essa escolha e, como resultado disso, nós tivemos uma Constituição intervencionista, dirigente e da mesma matriz, daquela que procurou realizar uma democracia, que procurou consolidar a democracia política brasileira na forma de uma democracia econômica. Onde é que eu tenho isso? Claramente, a partir do artigo 170 da Constituição. O artigo 170 da Constituição é muito claro quando ele fala da ordem econômica e social. E na ordem econômica e social estão lá, na verdade, os preceitos que guiarão a atividade econômica, do intervencionismo, da soberania econômica, de bem-estar. E isso é ratificado em diversos outros momentos da Constituição. Um dos momentos mais significativos, que melhor traduz, né, essa busca na realização do conceito de democracia econômica, está no artigo 219 da nossa Constituição. É um artigo perdido, entre aspas, né, no meio da ciência e tecnologia. Nós não costumamos não prestar muita atenção, pelo menos a opinião pública mais geral, mas está lá dizendo o artigo 219, o mercado interno integra o patrimônio nacional e ele será, né, formado e fortalecido a partir do desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui, portanto, estaria uma espinha dorsal do nosso dirigismo constitucional e, claramente, da opção desenvolvimentista que a Constituição fez. Ou seja, a Constituição assimila a tese de que o subdesenvolvimento econômico e político não é um caminho natural para o desenvolvimento econômico. Até porque as nações do chamado capitalismo desenvolvido não passaram pelo subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é uma outra forma de manifestação e que, portanto, a própria sociedade terá que tomar suas medidas internas a fim de superar o subdesenvolvimento do ponto de vista principalmente econômico, possibilitador de melhores condições de vida, da ampliação de direitos para o seu povo. Então, nós tivemos essa Constituição, mas nós tivemos, quando falamos do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, nós não tivemos nenhuma alteração. O Supremo Tribunal Federal, que era o Supremo Tribunal Federal da ditadura, foi o mesmo Supremo Tribunal Federal que foi para a Constituição, que ingressou no mundo da Constituição de 88. Isso, claro, explica bastante sobre muito dos obstáculos que nós tivemos e bloqueios em matéria de efetivação constitucional, etc., de direitos e garantias, etc. Mas essa Constituição, após os seus 15, 16 anos de vigência, ela passou finalmente a ter uma ampliação nunca vista, né, de direitos, e esta busca de massificação de direitos, como, por exemplo, acesso à saúde, à educação, formação superior, etc. Isso começou a acontecer no Brasil e nós tivemos uma interrupção com o golpe de 2016. Então, nós nos perguntamos, qual foi o limite disso? Por que isso aconteceu e onde estava a separação de poderes? Na verdade, que não teve como funcionar e dar conta nesse sentido, né, desse aspecto que nós vivemos. Então,
nós sabemos que a institucionalidade, ela só funciona se nós tivermos atores políticos comprometidos necessariamente com o estabelecimento dessa democracia. Depois, nós tivemos o acirramento do ambiente político brasileiro, que culminou com a eleição de 2022. E nós assistimos, né, até em determinados momentos surpresos, determinados, né, descomposturas e ataques ao Poder Judiciário, quando nós observamos que esta institucionalidade burocrática começa a acertadamente reagir. Guiada sob que princípio? Simples. Algo do próprio liberalismo político. Tá? Uma das figuras mais centrais do pensamento político do século XX é o italiano Norberto Bobbio. E a afirmação de Norberto Bobbio é de que a democracia é um sistema de limites econômicos, políticos e sociais. Eu tenho que estabelecer estes limites. Portanto, eu posso ir para a rua pedir, fazer manifestação supremacista, racista? Não, óbvio que eu não posso. A democracia é um sistema de limites nesse sentido. Eu posso ir para organizar manifestações contra o funcionamento democrático? Não, claro que eu não posso. Em 1900, aí no começo dos anos 80, o Tribunal Federal Constitucional Alemão, que se debateu muito nesse tema, fixou a sua decisão, que até hoje, né, é válida, naturalmente. A maior parte dos países das verdadeiras democracias, elas assimilam isso. Outra parte da democracia não. Se tratava, né, de que da regulação sobre a liberdade de manifestação de pensamento, no sentido de dizer, por exemplo, na Alemanha, eu vou negar o Holocausto. O massacre de 6 milhões de pessoas, eu vou dizer que não existe. E, portanto, tenho o direito de continuar sendo antissemita, de ser racista. O tribunal, então, decidiu, em 1982, a liberdade de manifestação de pensamento não protege a mentira, muito menos a mentira sobre fatos historicamente comprovados. Portanto, aquele que nega o Holocausto pode ser, é constitucional a punição com pena privativa de liberdade, porque ele não está usando a manifestação de pensamento, ele está mentindo. Ou seja, a partir daqui começou a nascer o conceito de democracia defensiva, a democracia que defende si própria, que tem capacidade de se defender. Por que isso? Porque basta eu olhar para a história recente e eu posso constatar, na verdade, que se eu não tomar medida nesse sentido, a democracia sucumbe. É o que a história, é o que a objetividade da história de ontem tem para me dizer. Então, nós vamos retomar esse erro, permitir a reedição desse erro, ou nós vamos optar pela perspectiva liberal de Norberto Bobbio, de que a democracia é um sistema de limites. Então, a separação de poderes no Brasil, mais recentemente, parece-me que tenha, e repito, né, a organização da burocracia judiciária tem, com todo o acerto, e não somente do ponto de vista teórico, mas em perfeita sintonia e diálogo com aquilo que tem nos pressupostos deste constitucionalismo de realização da democracia econômica e de sua legitimidade, que eu falei de 1988, tem agido dessa forma. Portanto, as decisões do Supremo Tribunal Federal que nós assistimos, né, a respeito das tentativas de golpe no Brasil e de desestabilização da democracia, né, a resposta que esta institucionalidade burocrática tem dado é extremamente positiva. É óbvio, né, que nós não temos a ingenuidade, né, de acreditar, né, de que esse tipo de posição permanece independente do apoio político, histórico e social que outras instituições da sociedade eventualmente emprestem a esta posição do Poder Judiciário. Nós sabemos que isso depende do apoio de associações de classe, de partidos políticos, de associações da sociedade, de universidades, de intelectuais, ou seja, e do setor produtivo. Há que se ter esse compromisso mínimo com esse pacto civilizatório mínimo. Portanto, eu me encaminho aqui para a conclusão, viu, professor Flávio?
para dizer que essa perspectiva da separação de poderes na modernidade, ela tem que, sobretudo, dar conta, hoje, de grandes desafios. Os grandes desafios que eu vejo é a manutenção do conteúdo do conceito de democracia, e não apenas da palavra vaga de democracia, mas do conteúdo efetivamente disciplinado numa normatividade democrática, que é a normatividade constitucional de 1981. Então, essa é a tarefa que eu vejo da separação de poderes no dia de hoje, de como se manifestar e manter esse tipo de coesão do tecido constitucional, a ponto de garantir essa efetividade. Nós construímos na separação de poderes uma democracia de todos, evoluímos nesse sentido. Nós construímos isso para uma ampla participação, procuramos consolidar o conceito de democracia econômica, também na perspectiva de ampliação. Depois, nós caminhamos, após 1945, para a perspectiva da construção de um pluralismo democrático civilizatório. Portanto, esse acúmulo que eu tenho positivo, não há garantias nenhuma do ponto de vista de que isso vá permanecer. Ou seja, de que isso permaneça sozinho. Há uma necessidade concreta, material, de que esse conjunto histórico, que eu vejo extremamente positivo, em oposição ao que não foi extremamente positivo, que é o outro lado, que é achar normal essas rupturas, esse conjunto me parece ser o patrimônio do constitucionalismo do século XX e do constitucionalismo relativo à separação de poderes. É nesse sentido, portanto, e somente, eu só posso dizer, na atual Constituição de 88, neste sentido, nesta concepção. Porque esta concepção foi a da escolha que nós fizemos, como eu disse, do Pacto Democrático de 1988. Então, para finalizar, eu creio, estou certo, de que essas ampliações constitucionais de incorporação de conceitos à separação de poderes, democracia de todos, democracia econômica, democracia defensiva, são conceitos necessários das escolhas políticas que fizemos. É quase como que os atores políticos e institucionais teriam uma obrigação de ratificar o pacto constitucional que foi feito em 87 e 88. Portanto, é nesse sentido que eu vejo a perspectiva de separação de poder. Eu acho que dificilmente a história, a objetividade da história que nós tivemos poderá autorizar outra compreensão que não essa. Evidentemente que você pode ter uma ou outra digressão, mas não necessariamente estrutural sobre o tema. Mas o que eu vejo como é possível de se manter, essa é a opção que a Constituição impõe a gente. Isso é uma imposição? É uma imposição, mas é uma imposição que foi pactuada, é uma imposição que foi permitida. Nós fizemos essa escolha. Então, eu não vejo nenhum problema de comprometimento de sentido democrático nessa perspectiva. Então, digo com muita tranquilidade, até onde eu posso ver, de que essa evolução é a evolução do constitucionalismo e que me parece ser a evolução devidamente autorizada pela história da opção a ser tomada por nós. Eu agradeço, professor Flávio, muito obrigado pelos momentos, muito obrigado pelo convite, novamente, e registro a minha honra de estar aqui mais uma vez na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Muito obrigado. Professor Dr. Martônio Montalverne Barreto, meu querido amigo Martônio, nós é que agradecemos pela brilhante, magistral palestra que nós acabamos de ouvir. Nós temos algumas perguntas que foram feitas pelo chat, mas eu gostaria de começar iniciando aqui com os que estão presentes. Há alguma indagação, alguma pergunta que queira ser dirigida ao professor Martônio sobre o tema? Então, Martônio, Cláudio Fontinelli, ele nos pergunta aqui, ele está acompanhando a sua palestra pelo YouTube, ele pergunta o seguinte: 47 anos sem Jango, João Goulart, outros tantos anos sem Santiago Dantas.
o professor entende que as reformas de base eram compatíveis com a Constituição de 46 e ainda estão presentes, de algum modo, na Constituição de 88? Obrigado, Cláudio. Também faço o mesmo registro, né? Sem duas grandes personalidades, como o vice-presidente João Goulart e o seu ministro Santiago Dantas, perfeitamente compatíveis com a Constituição de 46. A Constituição de 46 era um produto típico do liberalismo brasileiro, a tentativa de redemocratização liberal da era Vargas. Era absolutamente compatível, não tinha nenhuma violação. Falar dos planos de educação, do plano, aliás, Vargas havia tentado isso nos anos 50, ou seja, no seu segundo governo. A reforma da educação, a regulação econômica da atividade fundiária, da atividade industrial e, sobretudo, da atividade financeira. Era perfeitamente compatível. Foi perfeitamente compatível a criação da Petrobras, toda a estrutura que nós tivemos do sistema de produção de energia elétrica, da indústria de base, que havia começado na época do Estado. Tudo isso era compatível, se mostrou compatível com a Constituição dada de 46 durante os anos 50. Então, por que não era em 1964? Né? Criação da SUDENE, criação das agências de desenvolvimento e a assimilação das teses, principalmente, do pensamento econômico de Celso Furtado. Então, o golpe de 1964 foi uma resposta à tentativa de ampliação de direitos para amplos setores da população, ampliação esta muito, em tudo, absolutamente diferente de caridade, de política localizada aqui, mas de uma expansão política de massa, ou seja, como universalização do ensino, regulamentação da população, que é o que está na própria Constituição de 88, respondendo à sua indagação central, a parte final da sua indagação. É o que foi recepcionado pela Constituição de 1988. O que significa, na verdade, o que nós temos repetido, o parágrafo 4, a defesa da empresa nacional, no parágrafo 4, artigo 170 da Constituição Federal, se não esse tipo de coisa. Na verdade, a defesa do mercado, a formação e consolidação do mercado internacional para, na verdade, a capacidade produtiva do Brasil e de investimento industrial. Ou seja, isso já estava em 46, isso já estava em 1964 nas reformas de base, e isso está em 1988. Né? É óbvio, na verdade, que o golpe de 64 culminou com a dificuldade enorme da sociedade brasileira, assim como a Alemanha, de assimilar essa expansão. Isso é interessante. O cientista, o observador, com uma observação mais atenta, é capaz de advertir aquilo que vai acontecer. Em fevereiro de 1962, mais de 2 anos antes do golpe de 64, Vanderlei Guilherme dos Santos escreve um ensaio conhecidíssimo, que se chama Quem dará o golpe contra a democracia brasileira? Ele diz, é o setor militar aliado da classe média. Está lá. Ou seja, ele é um marco. Vocês podem achar o texto agora aí, na verdade, na internet, de Vanderlei Guilherme dos Santos, Vanderlei com W e Y no final, Guilherme dos Santos, na verdade, sobre quem dará o golpe no Brasil contra a democracia brasileira. Como é que ele é um adivinho? É um vidente, um cartomante? Nada disso. É um cientista, mas observava. Quer dizer, olha o que está acontecendo aqui. Nós temos uma tentativa de ampliação de direitos e o que eu estou vendo aqui é outra coisa que vai acontecer. É por isso que eu recorro tanto e insisto aqui na história, na verdade, dessa evolução por separação de poderes, democracia econômica, democracia defensiva, democracia de tudo, etc. Porque esses elementos da história me permitem observar o presente e o futuro. Muito bem, doutor Martônio. Temos outra pergunta, também do Cláudio Fontinelli. Ele pergunta o seguinte: a exclusão do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal não nos afasta da democracia econômica?
Me parece que era aquele artigo que falava da empresa brasileira de capital nacional, né? Sim, afasta do conceito, mas isso prova que o texto original, a ideia era do nacional desenvolvimento. Do desenvolvimentismo e da ideia de fortalecimento da democracia econômica com pluralismo político partidário. E, Martônio, sua palestra realmente nos encanta e ela teve uma importância fundamental nesse evento, porque ela traz um tema extremamente atual, né? E é interessante como a gente já percebe elementos dessa preocupação das elites, né, brasileiras, nacionais, que são elites muitas vezes traiçoeiras dos interesses do país, né, em favor de outras. E a gente entende que há um paralelo perfeito aí, um paralelismo, né, com esses fatos recentes de 2006 para cá, depois do golpe contra a presidente Dilma, que sem dúvida alguma foi um golpe, né? Hoje a história tratou de mostrar, o decorrer dos fatos tratou de demonstrar isso, né? E eu queria saber de você, como é que você vê esses interesses de potências estrangeiras, né? Inclusive na concorrência com relação a petróleo, essas outras questões minerais e de recursos na América Latina, e como é que você observa a repercussão econômica disso, já que a gente está falando de democracia econômica, né, nas empresas brasileiras, porque quando a Lava Jato se implantou, né, uma das sequelas, um dos efeitos colaterais diretos da Lava Jato foi a destruição das grandes empreiteiras brasileiras, né? As grandes empresas do Brasil que empregavam, que geravam lucro, que, enfim, havia ali um projeto também de desenvolvimento nacional, né? Mesmo sendo capital privado, né? Então, como é que que relação você estabelece entre democracia econômica e essa sabotagem ou autossabotagem das nossas elites aos interesses nacionais que ocorre e que se refletiu na Lava Jato, por exemplo? Porque era possível, perfeitamente, a persecução criminal dentro do devido processo legal, que lamentavelmente não ocorreu, né? Ao combate à corrupção, sem a destruição das grandes empreiteiras brasileiras, sem o seu enfraquecimento, né? Então, como é que você faz essa análise e que relação você vê entre lavajatismo e separação de poderes? Professor Flávio, eu gostaria de pegar rapidamente as palavras do primeiro presidente do Conselho Nacional de Petróleo, que nós tivemos na Constituição de 37, pela primeira vez, a organização ou a tentativa de fazer um planejamento econômico do país, através do Conselho Nacional de Economia. E o Conselho Nacional de Petróleo era dirigido por um general muito diferente dos militares que nós temos hoje. Era o general Horta Barbosa, que dizia o seguinte: o petróleo é uma riqueza que pertence à nação, que haverá de dividi-lo entre todos os seus filhos. Eram as chamadas defesa das riquezas minerais estratégicas. O que nós temos nesse período? Não há coincidência na história, não? Mas nós temos principalmente a luta, né, de 4 governos de matriz populista na América Latina, mas que completamente diferente da versão populista europeia, trazem para a agenda do governo a reivindicação dos povos. Quais foram as palavras do último presidente, Washington Luiz, que antecedeu Vargas? Uma das palavras, né, das quais ele ficou famoso. Era o seguinte: no Brasil, a questão social é uma questão de polícia. Todo mundo lembra disso. Getúlio Vargas disse: não, a questão social não é questão de polícia, é uma questão de agenda pública, de agenda de governo. Então, a questão social tem que vir para dentro do governo. E isso inclui a defesa das riquezas minerais do país.
Então, nós temos Cárdenas, no México, Aya de la Torre, no Peru, Vargas, no Brasil, e Perón, na Argentina. Todos quatro lutam pela defesa da sua riqueza estratégica mineral e petróleo. E começa a luta, coincidentemente, né, de criação, inclusive contando com fortíssima oposição de forças internas, que é a Petrobras no Brasil, Pemex no México, Petroperú e IPF. Até hoje, todas quatro, objeto da cobiça de potências internacionais. Chegamos no governo, no segundo governo Getúlio, nos anos 50, e Getúlio diz, agora já na campanha da criação da Petrobras, que é em 53. Digo e repito solenemente, quem entrega o petróleo, entrega a sua independência. Abre mão da sua independência, como de outros minerais estratégicos. Então, o que esse conjunto de fatos no Brasil e aqui na América Latina, em alguma medida, nos autoriza a concluir? De que a exploração, tá, e a posse da chamada riqueza natural estratégica é fundamental para qualquer país. Por quê? Porque é assim que eu olho para os Estados Unidos. Eu tenho alguma empresa estrangeira explorando o petróleo americano? Não. Eu tenho empresa nacional. Dele, óbvio. Tá? Todas as empresas de alta tecnologia são empresas nacionais. Não são empresas de outros países. Não é empresa pública? Sim. Isso não importa muito no caso da economia americana, porque ela é poderosíssima, então ela pode se dar, na verdade, ao luxo de exercer uma pressão sobre, a partir da visão de uma elite que defende o interesse nacional acima de tudo. Um dos antigos diretores executivos da francesa Alstom, Frédéric Pierucci, escreveu um livro, aí, para quem quiser ver também, The American Trap. A Alstom foi acusada de fraude no metrô de São Paulo, no metrô de Madrid, em vários locais. Resultado, terminou como punição, porque ela aceitava a jurisdição americana para operar na Bolsa, como a Petrobras, né, de Nova York. Terminou que a Alstom, uma empresa francesa, estratégica para a empresa francesa, caiu nas mãos de quem? Da General Electric, uma empresa americana. E com apoio, inclusive, do atual presidente francês, que na época era ministro da Economia, Emmanuel Macron. Ou seja, um dos gerentes, um dos executivos da Alstom escreveu esse livro, a Armadilha Americana. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O país vai perder essa capacidade, tá, de movimentação e de seguir. Uma empresa como a Petrobras e as suas subsidiárias, ela tem capacidade, inclusive, de controlar o mercado e a economia e a inflação no Brasil. Tá? Ou seja, por quê? Porque ela tem, além de algo que é vital para o funcionamento da economia, que é o combustível de transporte, na verdade, o controle desses preços pode evitar crises e pode evitar sofrimento para a população. O Estado pensa nisso. O empreendedor, muito menos se for internacional, ele se retira a qualquer momento do país e deixa a crise. Ou seja, o governo que se vire para a solução. Esse foi um dos momentos, esse foi um dos elementos que guiou a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, a reestatizar a IPF argentina, da Repsol espanhola. Ou seja, tem que controlar o mínimo em determinado momento sobre o mercado, a regulação. Algo que acontece em qualquer Estado que tem um compromisso com sua sociedade. Então, a empresa nacional brasileira, quando ela foi desmantelada, ela é desmantelada na sua tecnologia, pela Operação Lava Jato. A Siemens se viu envolvida em escândalo de corrupção, inclusive também aqui no Brasil. Aconteceu alguma coisa com os Siemens? Ou seja, à época, a chanceler Angela Merkel, ela deixou claro: você vai punir aquele diretor, você vai punir aquela pessoa, você vai punir isso. Você não vai acabar com a empresa como a Siemens. 300 e tantos mil empregos, tecnologia de ponta, todos nós sabemos desse sentido. Então, jamais vou deixar, na verdade, que isso aconteça. Isso
depende do compromisso que a própria elite tenha com os seus desenvolvimentos oportunistas, né? Que é o que nós temos na história. Perfeitamente, obrigado pela resposta. Sua resposta, me permita dizer, me fez lembrar um momento da minha trajetória como professor, que foi quando ocorreu, se falava no início, da possibilidade de privatização da Vale do Rio Doce, que foi outro crime de lesa pátria, né? E eu me recordo que o professor Bautista Vidal esteve aqui dando palestras lá na Faculdade de Direito da UFC, junto com o professor Paulo Bonavides. Acho que você também estava na mesa, não me lembro bem. Mas nós chegamos a puxar um manifesto contra a privatização da Vale. Lamentavelmente, fomos vencidos, né? Então, é impressionante como as nossas elites, elas têm pouco interesse em resguardar os interesses nacionais e uma subserviência gigantesca às grandes potências, né? É por essa razão que ciência, tecnologia, educação no Brasil acabam não sendo ou não recebendo o valor devido que deveriam ter, né? Porque nós não entendemos isso ainda como elemento fundante da estratégia de desenvolvimento nacional. São elementos indispensáveis. Então, eu fiquei muito feliz com a resposta do professor Martônio, com a palestra dele, porque mostra o perfil de um intelectual comprometido e engajado na defesa dos interesses mais elevados da nação. Esse, de fato, é um patriota, e não aqueles que fizeram o golpe de 2006 e que saíram aí empunhando bandeira em defesa de um suposto combate à corrupção que, na verdade, foi feita à revelia dos mais comezinhos princípios do devido processo legal, né? Então, claro que nós somos a favor do combate à corrupção. Quem não é, né? Agora, como disse o professor Martoni muito bem, que façamos isso sem destruir os recursos naturais brasileiros, sem destruir as empresas brasileiras, né? Que a gente preserve a empresa e puna os diretores que são responsáveis pela corrupção, né? Dentro do devido processo legal. Então, acredito que uma compreensão melhor, inclusive, da opinião pública, viu, Martoni? É uma coisa que eu gostaria de ouvir de você. Como é que nós, juristas, educadores do direito, podemos fazer para que a população comum compreenda melhor essa ideia de separação de poderes, né? Porque para o homem comum, às vezes, determinadas decisões judiciais são interferência indevida na liberdade individual, são interferência indevida do judiciário em outros poderes, quando a gente sabe que existe o controle das políticas públicas. Hoje o judiciário, inclusive, pode ingressar no mérito das políticas públicas. Essa separação de poderes não é uma divisão absoluta. Isso é uma coisa do tempo de Montesquieu, né? A ideia de há separação, mas há um sistema de freios e de contrapesos, né? Então, como nós, juristas, podemos alcançar essa opinião pública que, às vezes, é formada por meio de canais de... E aí entra um outro problema, que são os algoritmos, a internet, a facilidade com que essa desinformação se difunde. Como é que a gente poderia fazer para que essas informações estratégicas, né, para que as pessoas pudessem compreender, de fato, a separação de poderes e entender que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, agora, foi, de fato, o guardião do Estado Democrático de Direito, o guardião da Constituição, e não o seu violador, né? O Supremo Tribunal Federal pode até ter muitos defeitos, pode até ter falhado muito ao longo da sua história, né? Mas agora, nesse momento, que a nossa democracia esteve ameaçada, ele foi o grande garante dessa democracia, né? Então, como é que você pensa sobre isso? Enfim, se você pudesse responder essas indagações. Como eu disse, professor Flávio, eu creio que o Supremo Tribunal Federal, de 2019 para cá, tem procurado se resgatar e compreender. Porque se a democracia brasileira sucumbir, isso significa que o tribunal também sucumbirá. Certo? Ou seja, isso alcançará a todos. Então, eu creio que... e mais, né? Nós vivemos um momento aqui, não somente no constitucionalismo, mas do ponto de vista também dos outros aspectos, né, do direito, como administrativo, na verdade, principalmente administrativo, eleitoral, né, os outros ramos do direito. Nós vivemos um momento de construção. Por quê? Porque nós temos essa proliferação
do poder da notícia a cada momento, tá? Isso sem nenhuma forma de controle. Nós temos, nesse universo, uma coisa são as chamadas falas de ódio. Tá? Aquelas falas racistas, organizações racistas, organizações terroristas, que o objetivo final é o extermínio mesmo, né, de determinadas categorias sociais, de pessoas, etnia, cultura, religião ou qualquer coisa. Nós vivemos isso. Nós temos, por um lado, essa proliferação que não se pode controlar a respeito da disseminação de notícias falsas. E, do outro lado, nós temos o tradicional conceito da liberdade de manifestação de pensamento, da liberdade de associação, da liberdade de publicação, etc., etc., no seu conteúdo liberal, de não tocar nisso. Ocorre que a história me adverte de algumas coisas. Foi exatamente a ausência de limites, dos quais Roberto Bob fala, como eu disse, que convenceu amplos setores da sociedade de que judeus eram responsáveis pela crise econômica e tinham que ser exterminados em câmara de gás. As pessoas acreditavam naquilo. As pessoas acreditavam, grande parte da opinião pública, até praticamente o começo do século XIX, que mulheres não podiam governar, nem participar de processos políticos decisórios. Não é? E a população acreditava nisso. Mulher não dá certo. A literatura, por exemplo, né, traz vários exemplos, nos mostra como as mulheres eram vistas, principalmente as mulheres que decidiam estudar, seguir carreira técnica, etc. As sufragetes que digam isso na Inglaterra no começo do século XX. Né? Então, foi a ausência de limites que permitiu, inclusive, as próprias mulheres achar que elas tinham que se conformar em tarefas, na verdade, de apoio ao marido. Nada mais do que isso. Foi a ausência de limites que convenceu populações de que, por exemplo, negros e índios e mestiços, que somos todos nós, são preguiçosos e que, portanto, é até um favor, uma generosidade, tá, a escravidão. Ou seja, foi a falta de uma regulamentação nesse sentido sobre essas falas de ódio. É uma raça inferior, é a causa de que eu estou passando fome. Isso é engraçado porque nos anos 80, quando se fez pesquisas no leste europeu, todo o leste europeu apoiou o nazismo, Hitler, né? As pessoas justificavam o seu apoio, diziam, não, mas diziam a gente que a falta de comida por conta da crise econômica e do desemprego era por conta da cobiça dos judeus. Os meios de comunicação, eu não tive culpa. Na verdade, não, eu sabia que estava no campo de sociedade, mas eu não tive culpa, porque diziam para a gente isso. Como se a pessoa abdicasse da capacidade de refletir, de reflexão, né, que todos nós temos. Tá? Então, nós temos isso. Tá? E eu creio que, no atual momento, o Supremo Tribunal, isso é um desafio para vários tribunais constitucionais, não somente no Brasil. A Alemanha, de novo, deu um exemplo. Em dezembro do ano passado, vai fazer um ano agora, esses dias, tá? A justiça alemã mandou prender um certo grupo de chamados cidadãos do Reich, que não aceitam a república, aceitam a forma monárquica, pertencem a organizações nazistas, tanto é que um deputado, há um mês atrás, o deputado Daniel Hallemann, deputado estadual na Baviera, foi preso por conta dessas vinculações com associações nazistas. O que eu quero dizer com isso? É que o Poder Judiciário começa a formular tese sobre como tratar com essa disseminação, com esses novos cenários de informação e desinformação. E eu creio que, nesse sentido, o Poder Judiciário está construindo uma orientação jurisprudencial bastante ponderada nesse sentido, estabelecendo limites. O que o TS, o Tribunal Superior Eleitoral, faz,
o que o Supremo Tribunal Federal faz, ou seja, com as ações contra esses que querem destruir a democracia, por meio da própria democracia, e através de informações absolutamente falsas e distorcidas. Não há como se permitir isso. A justiça americana dos Estados Unidos, né, também parece sinalizar nesse sentido quando começa a fazer os julgamentos, aqueles do atentado, né, do Capitólio, de janeiro de 2022. Então, eu creio que o Supremo Tribunal Federal e esses tribunais começam a construir, a dar uma resposta a um problema que, na realidade, já existia há bastante tempo. Mas que a democracia vai ter que se ocupar disso. Né? Ou então, repito, né, a historicidade das questões, dos desafios que os momentos políticos nos impõem. Ou então eu vou esquecer a advertência da história do que aconteceu e achar que isso é normal, que é natural. É natural eu ter o direito de fazer uma marcha supremacista branca, né, contra outro tipo de pessoas, né, de mera coloração da pele. Eu vou achar isso normal e que isso fortalece a democracia. Né? Eu não tenho autoridade da história para pensar isso. Eu tenho autoridade da história para pensar o contrário, né, para fazer outra escolha em manutenção da civilidade de um pluralismo político democrático minimamente civilizatório. Isso não quer dizer que ninguém vá perder o direito de fazer uma crítica mais ácida, na verdade, de fazer ter uma posição mais forte. A Constituição, apesar do fato, o que nós observamos é o seguinte: a Constituição Federal, ela me dá liberdade, ela me dá, no inciso 10 do artigo 5º, ela me dá a liberdade de intimidade e vida privada das minhas opiniões. E nesse âmbito, eu posso até não gostar, não concordar desta ou daquela religião, desta ou daquela ideologia política, desta ou daquela forma de manifestação de pensamento, desta ou daquela forma de manifestação de sexualidade, etc. Eu não posso até ser contra, mas eu tenho que respeitar. Porque a Constituição diz, você pode pensar diferente, mas você tem que respeitar. É o patamar civilizatório. Então, eu professo uma religião. Eu posso atirar pedras numa avó e numa neta que estão trajadas para o culto de religiões brasileiras. Eu posso dizer, não, é a minha religião. Perfeito, não é a sua. Mas você respeita. Assim como ela lhe respeita. É claro? Então, isso é o que a Constituição diz. Não manda você gostar. A religião dos limites da razão, né, Mauro? A religião dos limites da própria razão, como o próprio... Claro, é isso aí. É spinoziano, então. Tem que respeitar. Eu não posso acreditar. Na verdade, eu tenho que manter... Esse é o limite máximo. E eu acho que, às vezes, uma crítica mais forte, uma crítica ácida, um debate parlamentar, isso, a própria jurisprudência disse, isso aí pertence mesmo a uma coisa mais enraivecida agora, dentro do padrão de civilidade. Que é o que eu creio que se pode, perfeitamente possível. Então, eu acho que o constitucionalismo, principalmente das cortes constitucionais, da separação de poderes de tribunais constitucionais, eles sinalizam que perceberam o problema e que constroem orientações jurisprudenciais que, na minha avaliação, é positivo. Tem problemas? Tem, mas é muito mais positivo. Certo. A vontade é de passar o dia fazendo pergunta ao Martoni e aprendendo com ele, né? Mas, assim, Martoni, recentemente, há injunções ou tentativas de injunções do parlamento no sentido de limitar decisões monocráticas por via de emenda constitucional, decisões monocráticas do Supremo no Brasil. Como é que você vê essas tentativas e, enfim, como é que fica isso em relação à separação de poderes? Professor Flávio, de novo, a democracia é um sistema de limites. Sem dúvida, né, que eu acho que o Poder Judiciário, que é o poder do Estado, tem os seus limites também. Porém, nós temos que refletir sobre o seguinte ponto. Do ponto de vista técnico, eu tenho lá a Lei da Ação Civil Pública, que o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o artigo 16 da Lei de 85. O artigo 16 era aquele artigo que limitava uma decisão monocrática de um juiz em ação civil pública à circunscrição territorial daquele juiz. Portanto, eu posso dar uma liminar que tem uma validade mais, do ponto de vista territorial ampla, em ação civil pública, por exemplo, na defesa do meio ambiente ou do patrimônio histórico. Mas o ministro do Supremo não pode fazer isso. Pela PEC 23 aprovada. Então, eu tenho vários aspectos processuais técnicos que um juízo singular pode fazer uma decisão monocrática, mas o ministro do Supremo não pode. Isso são aspectos processuais e técnicos. Uma emenda à Constituição, é óbvio, é um ato de uma vontade política. O que é que eu estou vivendo nesse momento atual? Eu estou vivendo nesse momento atual uma mera vingança, uma vindita política, na verdade, de grande parte dos senadores contra o Supremo Tribunal Federal, que apresenta essa emenda. Ou por acaso eu não posso enxergar isso? É claro que é. O Supremo Tribunal Federal já vinha debatendo esse tema, a instituir o limite da validade temporal das decisões. O autogoverno dos tribunais, né? Até 90 dias, nesse sentido, e eu tenho isso. Os gregos são fantásticos, né? Relativamente à apreciação do tempo, a mitologia grega, que às vezes não é nada de mitologia, eu acho que é uma maneira literária, belíssima de interpretar a realidade. Né? Para os gregos, nós tínhamos, na questão do tempo, duas formas. O deus Cronos, que é aquele tempo cronológico. Eu não posso fazer nada. Né? Entre aqui as 4 horas, elas são 5. Esse tempo eu não controlo. Esse é o tempo cronológico. Né? Amanhã será dia 7 de dezembro de 2023. Ontem já foi dia 5, hoje é o tempo cronológico, eu não posso controlar. Mas tem um tempo da política da oportunidade que os gregos chamam o kairos. É o momento em que eu devo tomar determinada atitude. O momento em que eu devo dizer determinado aspecto. Isso não tem nada a ver com o tempo cronológico. É quando eu devo tomar uma atitude. Os gregos diziam isso, era quando eu devo declarar uma guerra, quando eu devo fazer a paz, quando eu devo, na verdade, estabelecer determinada legalidade, etc., decidir sobre questão, sobre isso. Isso é o tempo kairológico, que é o que nós temos na nossa realidade. Então, o kairos dessa PEC, esse tempo, ele prova que isso é uma mera armadilha contra o Supremo Tribunal Federal, da PEC 23. Uma limitação nesse sentido. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal começa, né, isso é revelador de vários aspectos, porque o Supremo Tribunal Federal começa a compreender a necessidade de intervenção e regulação nesse desafio, que é a questão da democracia defensiva, e começa a tomar atitudes que atingem grandes setores representados por aqueles senadores, que reagem dessa forma contra o tribunal. Então, eu vejo dessa maneira, acho também discutível a questão da constitucionalidade e da separação de poderes, que é como fica, de acordo com a nossa Constituição, e esse é o panorama que eu vejo, ou seja, um panorama, caso seja aprovado, extremamente negativo, desfavorável. A própria contra-majoritariedade das decisões judiciais, que muitas vezes precisam proteger minorias, né? Da maioria que pode não ter exatamente. Claro, esse é o sentido moderno de democracia. No sentido do liberalismo de democracia, dizer a minoria se submete à maioria. A partir, claro, do final do século, repito, né? Final do século XVIII, começo do século, principalmente até 1848, período de grande revolução, não. A minoria tem o direito de existir como minoria. É óbvio que ela, em grandes questões, ela será vencida. Mas isso não quer dizer que eu não deixe de atender, não reconheça a legitimidade de reivindicações da minoria. Por isso que o sistema eleitoral brasileiro, no geral, é tão bom, porque ele é proporcional. Ou seja, a minoria
está representada no parlamento, minoritariamente, mas ela está lá, ela tem direito civil. A maioria, claro, a maioria manda. Isso não quer dizer exclusão da minoria do debate público, da participação e da influência na esfera pública. Qual a perspectiva de uma democracia agora no Conselho Deliberativo? É um dia que essa minoria possa se tornar maioria. Ou seja, que ela convença determinados setores da população e que, eu tenho aqui a minha proposta, eu posso governar também. Qual o problema disso? Eu posso avaliar a qualidade democrática de um sistema eleitoral se efetivamente eu vejo que outras opções têm possibilidades reais de concorrer e de se tornar poder em determinado momento. Muito bem, muito obrigado, professor Martônio Montalverne, pela brilhante palestra, pela maneira llana e acuta como respondeu às perguntas do público feitas na internet. Agradeço a participação do nosso auditório aqui, dos nossos ouvintes que acompanharam aí a palestra e as perguntas pela internet. E vamos encerrando por aqui. Agradeço demais. Eu vou só fazer um sorteio de uma obra. Essa obra aqui eu vou dar ao professor Martônio, que se interessou por ela, que é fruto do nosso último congresso. Né? No próximo ano a gente espera estar lançando a outra deste congresso. E vamos sortear aqui, eu vou aleatoriamente aqui, vou chamar a nossa amiga aqui, Rochelle, né? Já que não houve inscrição, vou chamar a Rochelle para receber uma das obras. Vou pedir ao professor Martônio que entregue. Que bom, que bom. Você já tem essa minha, Rochelle? Essa já. Essa Então, daí já. Vou lhe entregar essa daqui. Ai, que ótimo, professor Martônio, um prazer imenso conhecê-lo e ouvi-lo, né? Que é sempre um bálsamo, né? Com certeza. Nossos ouvidos e Com certeza. já aprender Obrigado, mais. viu? Obrigada, viu? Muito Vou pedir obrigada. aos dois ali também, venham receber aqui, os dois exemplares da revista Tênis. A penúltima e a última. Pode ser? Vocês dois? Pronto. Só quero um autógrafo. Então, sim, depois a gente providencia. Então, pessoal, muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, professor Dr. Martônio. Foi um prazer conhecê-lo, que eu já conhecia, né? Mas foi um prazer conhecer suas posições a respeito dessas questões. Obrigado.